Muito bem, nós vamos iniciar a aula de hoje. Hoje é dia 22 de outubro, falando sobre o processo de emancipação de Arapiraca. Continuamos estudando o projeto Arapiraca, Cidade da Gente, e hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a emancipação do nosso município. Para isso, nós vamos fazer a leitura desse texto informativo, para que a gente tenha assim, uma visão mais teórica, né? E no final da leitura a gente pode discutir alguns pontos, entender mais o que está escrito aí, tá? A princípio, quando você escuta essa palavrinha emancipação, o que é que você entende? Emancipação é o ato de se tornar livre, de deixar de depender. Então, quando a gente direciona essa palavra para as cidades, a gente quer dizer que em algum momento ela não era uma cidade que tomava suas próprias decisões, ela dependia de outra cidade, né? Então, emancipação agora sim, liberdade, independência. Então, vamos ler e tentar compreender sempre que essa palavrinha aparecer aí no texto. Arapiraca pertencia ao município de Limoeiro de Anadia. Devido ao seu desenvolvimento econômico e ao desejo de progredir da população, o Major Esperidião Rodrigues da Silva inicia sua campanha em prol da emancipação política do distrito de Arapiraca, representando as elites locais. O deputado Andilon Alto contribuiu no processo de emancipação política, defendendo o projeto na Assembleia Legislativa. O trabalho intenso revelou-se em anos de luta e dificuldades de deslocamento para a capital, pela aprovação da maioria dos deputados, até que em 30 de maio de 1924 foi sancionado pelo governador José Fernandes Lima o projeto de lei que emancipava o distrito de Arapiraca do município de Limoeiro de Anadia. Então, olha só, o que a gente aprendeu aqui? Arapiraca pertencia, era dependente de Limoeiro. Ela não era considerada cidade, ela era chamada de distrito, porque o distrito é menos importante do que a cidade, tá? É como se ele fosse menor em crescimento, em desenvolvimento, não tivesse muito destaque. Mas observou-se que a cidade tinha crescido, tinha progredido. Então, Major Esperidião Rodrigues da Silva, esse nome a gente precisa lembrar porque é um nome importante da história do nosso município. Ele fez de tudo para tornar a nossa cidade livre de Limoeiro, ou seja, emancipar a cidade, tá? Então, para isso ele ia para a capital, Maceió, participava de debates, defendeu projetos lá com os políticos, até que chegou o momento que ele conseguiu que Arapiraca se tornasse independente, tá? Isso aconteceu exatamente quando? No dia 30 de maio de 1924, faz tempo a beça, né? 30 de maio de 1924. Mas não é essa data que a gente comemora a emancipação da nossa cidade, não. Vamos continuar a leitura, que as informações que estão nessa outra página aqui, elas vão deixar bem claro que data é essa. Então, eles escolheram uma data para festejar essa liberdade, né, da cidade agora. Essa data foi exatamente quando? Vamos ler. A festa de comemoração aconteceu no dia 30 de outubro de 1924. Logo, esse dia fica marcado como o Dia da Emancipação Política de Arapiraca. Então, embora a lei, o projeto de lei tenha saído em maio, a festa foi em outubro do mesmo ano. A data que ficou marcada como o Dia da Emancipação foi o dia 30 de outubro de 1924. Por isso que todos os anos, no dia 30 de outubro, a gente diz que é o dia da emancipação de Arapiraca, emancipação política, certo? É como se fosse o aniversário da cidade, né? Na verdade, é o aniversário. Foi o dia em que a cidade começou a existir oficialmente, tá? Então, esse dia ficou marcado. Você já prestigiou ou participou de algum desfile do dia 30 de outubro?
Se já, faça aqui o seu desenho sobre esse dia. Se não, você pode fazer o que você imagina que seja. O objetivo dos desfiles cívicos, que é os que são realizados no dia 30 de outubro, é justamente comemorar a quantidade de tempo, né, que a cidade tem, quantos anos a cidade tem. Então, coloca a pausa aí, faz o teu desenho bem caprichado. Quando você terminar, aí você tira da pausa e continua ouvindo a aula. Então, o segundo momento da nossa aula, a gente vai continuar, né, aprendendo um pouco mais sobre as memórias da nossa cidade, sobre a história da nossa cidade. E aí nós vamos visualizar algumas imagens, tá? Sobre a cidade. A primeira imagem que a gente vê aí, bem antiga, em preto e branco, é a sede da prefeitura do município de Arapiraca, a primeira sede da prefeitura. Mais embaixo, a gente vê outra imagem, que era a Avenida Rio Branco, que é muito conhecida. Isso aí é por volta do século XIX, a realidade dessas duas fotos que a gente vê aí. Então, basicamente, o centro da cidade era formado por dois quadros principais, que receberam o nome de ruas. O quadro da Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, que foi denominado de Rua da Capela de São Sebastião, e o quadro da Rua Nova. As outras saíram delas. Então, era bem pequeno comparado com hoje, né? E aí você consegue visualizar a Avenida Rio Branco, ela é bem famosa, né? E aqui ela tá bem diferente. Em outras aulas a gente vai poder comparar foto com foto de algumas partes da nossa cidade. Vamos ver aqui esses outros locais. Esperidião Rodrigues. A Esperidião Rodrigues é atribuída à criação da tradicional feira. Então vejam só, além dele ter contribuído para a emancipação da nossa cidade, o Major Esperidião Rodrigues ele também ajudou na criação da Feira Livre de Arapiraca, que é muito famosa. Né? Diminuiu consideravelmente a procura, mas até hoje a feira é muito famosa, né? Vêm pessoas de todos os lugares do estado, do sertão principalmente, para comprar alguma coisa aqui na feira. Então, vamos ler. A Esperidião Rodrigues é atribuída à criação da tradicional Feira Livre de Arapiraca, além do nosso primeiro grupo escolar, a Instituição de Ensino Adriano Jorge, ainda a primeira escola de música da cidade, o cartório de registros e os correios, o apoio à instalação ao tiro de guerra e a doação de diversos terrenos. Então, o Esperidião Rodrigues ajudou na criação da feira e também da primeira escola de Arapiraca. Vocês conseguiram perceber aí onde está o nome da primeira escola? Se não, foca na imagem. Que aqui a gente tem a imagem dessa escola bem antiga, lá no início do século XIX, e a foto dela agora mais atualmente, que é a Escola Adriano Jorge, que fica bem no centro da nossa cidade. Então, ele contribuiu muito para a formação dessa primeira escola. Antigamente, a gente também consegue ver aí a Feira Livre, que ficava bem no centro da cidade. Muito bem. Então, cada momento desse, a gente tem aprendido mais e mais sobre a nossa cidade. Aqui, então, aí, a partir de tudo que a gente viu até agora, você vai responder a atividade. Qual o nome do primeiro grupo escolar de Arapiraca? Escreve aí a resposta no número 1. A gente acabou de ver até as fotos desse grupo escolar. Você pode ir lá, voltar um pouquinho no blog, dar uma olhadinha nessas fotos e lá vai ter o nome da escola, a primeira escola de Arapiraca. Qual dia ficou marcado como o dia da emancipação política de Arapiraca? Tá fácil, bem fácil essas duas.
Qual o primeiro grupo escolar e qual dia ficou marcado como o dia da emancipação política. Então, responde aí, coloca pausa no vídeo e vai responder. Concluído essa parte, aí você vai para o terceiro momento, que é uma atividade extra. Nós vamos ler um pouco, novamente, né? Para entender aqui o que a gente tem que fazer nesse terceiro momento. Você sabia que a escultura em frente ao Museu Zezito Guedes, na Praça Luiz Pereira de Lima, no centro da cidade, essa escultura aí da imagem, inaugurada em 2014, é uma estátua em homenagem a Esperidião Rodrigues, segurando um telegrama que na época lhe foi enviado pelo governador, noticiando a emancipação de Arapiraca. O telegrama dizia assim: Coronel Esperidião Rodrigues, Arapiraca, Limoeiro. Acabo de sancionar um projeto de lei criando o município de Arapiraca, cuja população é laboriosa, adiantada e progressista. Congratulo por intermédio amigo, grande e incansável paladino dessa conquista, que representa ato de justiça aos poderes públicos, a um povo que se levanta por si próprio, que tem iniciativa e que progride. Cordiais saudações, assinado Fernandes Lima, governador do estado. Então vejam bem, vamos entender. Essa imagem que a gente viu está lá na Praça Luiz Pereira, mais popularmente conhecida como Praça da Prefeitura, e é uma estátua de quem? Esperidião Rodrigues, segurando um telegrama que ele recebeu do governador, dando aí a Arapiraca o título de cidade, né, de estar emancipada de Limoeiro. Telegrama era um tipo de carta muito utilizado antigamente, que era a forma mais rápida das pessoas receber mensagens. A maneira mais rápida. Existiam as cartas e existia telegrama. O telegrama chegava muito mais rápido do que as cartas, mas o telegrama era como se fosse uma carta, só que bem mais curta, bem mais objetiva. E aí ele chegava muito mais rápido. Aqui a gente vê um telegrama bem antigo. Ainda hoje as pessoas usam o telegrama para mandar mensagem, mas vocês devem concordar comigo que não é a forma. Antigamente era a forma mais rápida, mas hoje não é mais, porque a gente tem muitos outros meios que são bem mais rápidos para a gente utilizar para se comunicar. Mas ainda se usa assim, viu? O telegrama ainda existe, só que ele está num formato bem diferente desse que Esperidião Rodrigues recebeu. Então, quando você for no centro da nossa cidade, se por acaso você passar pela Praça Luiz Pereira, que é a praça conhecida como Praça da Prefeitura, né, da antiga prefeitura, e você vê essa estátua, você vai saber dizer o nome deste homem? Lembra o nome dele, Esperidião Rodrigues, que fez muito pela nossa cidade. Foi ele que criou a Feira Livre e fundou a primeira escola do nosso município. Lembre dessas informações. Concluído aqui o nosso terceiro momento, o que é que vocês precisam fazer depois dessa leitura e dessas descobertas maravilhosas? Então, nós vimos acima o telegrama escrito por Esperidião Rodrigues para o governador. Aliás, foi o contrário, né? Foi escrito do governador para Esperidião Rodrigues. Será que hoje ainda se usa telegrama como antigamente? O que é que você acha? Será que hoje as pessoas ainda usam muito o telegrama? Bom, você pode me responder fazendo uma pesquisa. E aí eu quero que você escreva? Não, eu quero que você descubra, pergunte aos adultos ou pesquise na internet e me diga, ainda se usa telegrama como antigamente? Aí você vai me mandar através do áudio, olha tia, eu descobri que não se utiliza tanto telegrama como antigamente, porque aí me explica, tá bom? Então, gente, faz com carinho, não fica com preguiça, não desiste, eu sei que não tá fácil, mas vamos continuar porque vocês são muito inteligentes e eu estou aqui aguardando as respostas e as descobertas, tá bom?